faça brilhar a tua luz, toma posição. Outra pessoa também que a gente relacionou aqui, que foi Josué. Josué era o menor. Aliás, José. Ele era o menor da família dele, né? Tá, a história dele começa em Gênesis 3, 39, quando ele chegou no Egito, né? 39:7, quando ele chegou no Egito. Né, ele foi vendido. 41 e 40, capítulo 41 e versículo 40, ele começou a governar no Egito. Começou a governar. Ó, era um homem de Deus, preparado por Deus, que começou a governar no Egito. Veja só a situação. 42:7, ele conheceu os seus irmãos, ou teve um encontro com seus irmãos. Aquele sonho que ele teve, que os irmãos se dobraram, veio à tona, né? 4:29, né? Já no livro, ele encontrou o pai. E no versículo 50, no capítulo 50, e o versículo 26, ele morreu. José morreu com 110 anos. Mas qual foi o ápice de José? O que mais marcou na história de José? Olha, na verdade, essas pessoas que nós estamos citando, todos eles tiveram uma vida totalmente, vamos colocar assim, fora do padrão. Todos eles foram totalmente fora do padrão. Não é aquela história que a gente cresce, faz isso, faz aquilo, aquele padrão de vida da sociedade, né? Sim, mas olha só. Então, eu vou chegar lá. O que aconteceu com José? José era o menor, sim, filho da mulher preferida de Jacó, certo? Claro. Tô certo, né? Tá. Jacó. Exatamente. O que aconteceu? Era o bibelô de Jacó. Era o caçula, depois dele só tinha Rubens. Isso. Certo? Mas ele era o preferido. Ele era o único que sabia ler, o único que sabia fazer conta. Ganhou Ganhou uma túnica, que na época uma túnica colorida era muito caro, porque é o caso da cor e tal. Todo mundo usava tudo de uma cor só. Então, ele chamava atenção por onde ele passava, é o único colorido, né? Então, ele chamava atenção por ter mais conhecimento, chamava atenção por ser o caçula, por ser o preferido do seu pai. Então, a luz dele estava praticamente irradiando em tudo quanto é lugar. Exatamente. Então, os outros 11 irmãos ficaram com inveja dele, venderam ele para o Egito, e automaticamente ele começou a brilhar no Egito de uma forma mais ofuscada. Começou a brilhar dentro da cadeia, ele entrou na cadeia, fez aquela revolução, fez aquilo lá. Perfeito. Entrou na casa de Potifar, o homem tava... Brilhou também. O homem antigamente, ele tinha, os ricos lá tinham os governantes, né? Exato. Da sua casa. Ele estava tendo um déficit, entrou José, o homem começou a lucrava o triplo do que tinha. Só um pouquinho. Entendeu? Olha só, quando ele entrou na casa do Potifar, Samuel trouxe um assunto interessante. Ele tinha déficit, ou seja, a organização, a administração da casa dele era falida, não é verdade? Quando ele entrou na casa, deu o que... Se nós puxar pelo assunto que nós estamos, a casa dele estava obscura. Não tinha uma organização, não tinha luz. Lá dentro. Não tinha uma luz. Quando ele entrou, ele automaticamente iluminou a casa. Perfeito. Onde a luz chega, automaticamente traz organização, traz alegria e traz lucro. Que a sua luz se transforma. Isso, daí a mulher do homem, né, fez o que fez, tentou ele foi mais fiel, ele preferiu servir a Deus do que servir a mulher do Potifar. De qualquer jeito ele ia ter lucro. Uma hora ou outra ia acabar, mas ele ia ter lucro dos dois lados. Mas ele preferiu ser fiel a Deus. Daí o que aconteceu? Por ele ser fiel a Deus, Deus honrou ele. Ele voltou para lá, o padeiro e o outro, eu esqueci o nome da pessoa que serve o rei. O copeiro. Estavam os três juntos. Ele começou a decifrar o sonho tanto de um quanto de outro. Quando foi a segunda pessoa, ele se lembrou de José na frente do rei. E mandou o rei chamar José, que fez todo o serviço, e onde ele brilhou como governador. E a luz dele. Porque e Jesus disse assim: os homens, o mundo amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Foi o caso de José. Por quê? A mulher dele amou mais as trevas do que a luz, porque José, na verdade, ele brilhou. Né, ele brilhou. E daí, quando ele brilhou ali dentro daquela casa, ele revelou, porque quando você tem um processo, sabe o processo assim, ó, foi revelado outras informações. Isso aí, esse detalhe ajuda no processo. E ele brilhou. Então, não que a sua luz não seja treva, ou seja, o mundo amou mais a treva do que a luz. Por quê? Porque a luz... ela traz claridade, ela traz revelações, né? Foi o que tu falou ali. E ele brilhou,
na casa do Potifar, nas administrações de tudo, que foi importante, que ele fez Potifar crescer, o jardim de Potifar, tudo, sabe, aquele camarada, e entrou para o governo. Ele foi, na verdade, se a gente fosse fazer assim, fazer uma analogia, um estudo básico, ele começou como pouco ali e chegou ao grau maior, que foi o governador. Uma coisa extraordinária. Ele fez a luz dele brilhar. E ele não perdeu o brilho do Espírito Santo. Por onde ele passou, o que ele fez, em todos os lugares brilhou a luz dele, né? Para nós ter uma noção que foi através dele que Deus tinha um plano bem maior do que isso. Perfeito. Foi através dele que o Egito não faliu. Perfeitamente. Vamos botar aqui, vamos resumir e falar o português como a gente fala, né? Não faliu. Uhum. Ou seja, Deus deu sabedoria para ele. Não, vamos... Até hoje a gente pode usar isso. Sim. Não vamos gastar tudo que a gente colhe. Não vamos comer tudo. A gente usa 10% e guarda o restante. Sim. Entendeste? E o que sobrar a gente vende para nos manter. Perfeitamente. Ou seja, uma organização, uma administração financeira espetacular. Foi onde ele brilhou. E através daquilo ali, Deus pensou o seguinte: Deus precisava trazer o seu povo para uma terra onde manava leite e mel. E ali no Egito foi onde o povo conseguiu sobreviver. Porque eles estavam em Canaã. Canaã estava passando por uma fase de seca terrível. Nada crescia, tudo morria. E o que Deus fez? Trouxe os 11 irmãos dele, através todo aquele processo, né, que a gente resumiu aqui, e trouxe o pai dele e a família dele para morar no Egito com ele, onde tinha abastança. Então Deus usou ele como uma luz no meio dos irmãos e no meio do povo. Exatamente. Interessante. Ele não só salvou o Egito, não houve corrupção, tá lá, não houve corrupção no governo dele, pelo contrário, né? Ele foi justo com quem ele comprava, com quem ele vendia, enriqueceu o Egito, deixou o Egito uma potência, né? Trouxe o povo dele. Olha o que Deus faz. Você tem que deixar a tua luz brilhar, estimado. Fica se escondendo embaixo de uma candeia. O que é isso, homem de Deus? Eu quero